Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Falaremos sobre literatura e agora com o ícone da literatura brasileira, Machado de Assis e suas múltiplas faces. Vamos lá? Machado de Assis. O Machado de Assis data de 1839 a 1908. Foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. Não é à toa que nós o traremos para a aula de hoje. Destacou-se principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesias, crítica literária e peças de teatro. Pessoal, o Machado de Assis, ele tem duas vertentes de produção. Ele atua inicialmente no romantismo, em seguida essa produção se estende para o realismo. Nós analisaremos agora uma parte específica desse escritor, mas antes vamos relembrar algumas obras, algumas informações acerca dele. Machado iniciou a carreira literária ainda dentro do romantismo, mas aos poucos foi ganhando qualidade nos textos e descobrindo na tessitura dos personagens como aplicar uma camada de ironia e crítica social. Quando a gente fala aí da ironia e da crítica social, é uma característica específica do romance realista, em que a gente tem uma maturação da literatura brasileira, em que a gente observa já a sociedade como um todo, observando ali os problemas sociais, econômicos que envolvem o país naquele momento. Produziu 3 obras-primas já dentro do realismo. Além de Memórias Póstumas de Brás Cubas, fazem parte da trilogia o clássico Dom Casmurro e Quincas Borba. Eu escolhi aí, coloquei para vocês o link dos livros, tá? Do Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, pessoal, eu coloquei aí na tela o link dos 3 livros citados anteriormente. Dom Casmurro, que é um clássico da literatura, também já mencionado em aulas anteriores. Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas, também já abordadas, tá? Quando a gente fala do estilo machadiano, a gente diz que é uma tentativa de Machado em retratar um Brasil do século XIX que unia ao mesmo tempo um sistema escravocrata com as ideias iluministas de liberdade. Sua escrita elegante, engraçada e polissêmica pode ser interpretada à luz da tentativa de uma realidade tão contraditória e particular como a brasileira. O que é interessante nessas obras, nessas produções do Machado de Assis, é observar que, embora ele fosse um escritor negro, a abordagem dele também é uma crítica a esse sistema escravocrata. No entanto, ele aborda a sociedade como um todo, quer dizer, não é somente o negro que está aí inserido em uma situação de miséria, em uma situação de desigualdade social, mas as outras pessoas ali que compõem a sociedade brasileira estão inseridas nesse contexto. Vamos lá, o que é o estilo machadiano? A gente tem o diálogo direto com o leitor. Esse diálogo direto com o leitor, ele aparece bastante nítido em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem quiser pode dar uma lida. O uso do humor como um recurso estilístico, a linguagem coloquial para enfatizar a fala de algumas pessoas de acordo com a camada social a qual ela está inserida. Frases curtas e incisivas, quer dizer, frases que, apesar de curtas, têm um grande impacto ou uma grande significação. Perfeição gramatical, é tanto que essa perfeição gramatical é o que faz com que... eu não vou ler Machado de Assis, pelo amor de Deus, a linguagem é muito difícil, mas ele usa realmente todos os recursos linguísticos presentes no nosso idioma para trazer o melhor de qualidade literária. E a intertextualidade com outros textos. Para quem não sabe o que é intertextualidade, intertexto é a relação que eu estabeleço entre outros textos. Então, a partir de algumas obras ali do Machado de Assis, eu consigo estabelecer uma relação com uma obra anterior,
com outros escritores, enfim, com textos aí que eu posso perceber nitidamente ou nas entrelinhas essas relações. Vamos lá, pessoal, eu trouxe para vocês o conto Pai contra Mãe. E aí, eis a pergunta, quando a gente fala do conto Pai contra Mãe, por que esse título? Eu escolhi aí, coloquei o link para vocês da HQ, da história em quadrinho, né, adaptada aí do conto, caso vocês tenham interesse, para vocês revisitarem, darem uma olhada lá, que é bastante interessante. Na imagem, a gente observa aí logo o Rio de Janeiro, né? O cenário ali do Rio de Janeiro. Pai contra Mãe vai retratar a história de um homem que tem que trabalhar prendendo ou capturando escravos. E nessa tentativa de capturar escravos, por que ele tem que fazer isso? Ele está inserido em uma situação ali de vulnerabilidade social, que ele não tem um emprego fixo. Então, como é que se desenvolve? A história se desenvolve entre o protagonista e a protagonista, e ele tem que manter a casa. Na tentativa de manter a casa, após casar-se com essa moça, ele precisa recorrer à função de pegar, bom, não é o termo mais conveniente, mas enfim, de capturar os escravos fugitivos. Lembrando que nós estamos em uma narrativa que se desenvolve nesse período de escravidão no Brasil. E aí, o que acontece? Na medida em que a gente tem uma mudança histórica e muitas pessoas visam aí esse mercado de captura de escravos, o trabalho dele vai ficando cada vez mais escasso. Ele não consegue capturar escravos, ou ele tem uma concorrência muito grande. E aí ele acaba por não ter dinheiro para manter a família. E aí, quando ele se casa, a esposa dele acaba por engravidar. E aí ela engravida e ele tem que manter o filho que vai nascer. Quando essa criança nasce, ele acaba por ser despejado, ele sai ali do apartamento, do local em que ele estava, e ele tem que ir morar de favor na casa dos outros. E aí o que acontece posteriormente? A sogra, a tia, na verdade, da esposa dele, vai dizer assim: você tem que pegar essa criança e dar para adoção, porque ela vai passar fome. Na situação em que nós estamos, nós não podemos mantê-la. E aí ele tem um anúncio em que ele tem uma escrava e que o valor ofertado pela captura dessa escrava é alto e que ele poderia sair daquela situação. Então ele tenta de todas as formas capturar essa moça e acaba por desistir e ir, de fato, entregar o filho. Quando ele chega lá na rua para entregar esse filho, o que acontece? Ele se depara, misteriosamente vê a moça ali na frente, que tem todas as características, os traços descritos no anúncio, e aí ele captura essa escrava que estava grávida também, que pede pelo amor de Deus que ele não a prenda, que ela vai ser escrava dele, vai servir, que tenha misericórdia, que ela está grávida. Mas na tentativa de salvar o filho, ele não ouve, não aceita, quer dizer, na verdade, ele tem duas situações: ou ele salva a escrava, ou ele salva o filho, e obviamente ele escolhe o filho, salvar o filho. Então ele vai lá, entrega a escrava e ela acaba por sofrer um aborto. Então é mais ou menos esse resumo. Na verdade, quando nós falamos de produção, de conto, os detalhes, as minúcias, quer dizer, o específico ali é que tem maior significação. E eu vou trazer agora uma análise para vocês da obra. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Essa parte é logo do início. A narrativa, pessoal, ela está dividida em duas partes. A primeira parte em que o escritor ele traz uma visão geral de como os negros viviam, como eles estavam ali naquela situação de escravidão e como eles eram vistos, na verdade,
não como seres humanos, mas como mercadorias. Então, o que é que ele diz assim? Que quando os negros usam essa máscara, ela é necessária para alcançar a ordem, quer dizer, a ordem social daquele momento. Aí nós temos o nome do nosso protagonista, Cândido Neves, e aí vamos para a questão literária. Cândido Neves, a gente tem uma narrativa que tem um centro aí da história, um pai que é branco e uma mãe que é negra, que é escrava, né? Quer dizer que ela está ali numa situação inferior. Quando o Machado de Assis escolhe Cândido Neves, o Neves ele não é por acaso. Neves vem de neve, de claro, tá? Então, assim, até os nomes dos personagens, eles são decisivos para que a gente faça uma análise desse texto. Em família, Candinho é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga, cedeu à pobreza, quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugitivos. Então, aí a gente já tem a função dele, que é pegar escravos fugitivos. Quando veio a paixão da moça Clara, observa novamente. Então, a gente tem o Cândido Neves e a esposa agora, Clara, novamente fazendo uma referência a essa diferença entre o branco e o negro. Enquanto o personagem principal ali é branco, a esposa é branca, perdão, as pessoas que estão condicionadas a essa narrativa são negras, né? São inferiores, quer dizer, a gente vê o recurso linguístico ali sendo trabalhado. Vamos lá. Voltamos agora para pensar por que o nome pai contra mãe. A escrava, aí na imagem que vocês observam, ela vem fazer uma reflexão, quer dizer, poxa, a mulher está grávida, mas pensemos, ela é negra e ele tem o filho para entregar para a adoção. E aí ele escolhe, justamente, a gente tem um embate de pai contra mãe, em que um tem que vencer e, no caso, quem tem todo o poder aí é o Neves, e aí ele acaba por prender a escrava. Por isso o nome do conto, Pai contra Mãe. E aí vejamos as temáticas abordadas dentro desse conto, porque são múltiplas e que gerariam diversas análises. Primeiro, a escravidão, que é a situação em que o negro está inserido, a situação de miséria, a situação de animalização. Segundo, a gente tem o abandono de menores, quer dizer, se aí na tela de vocês, do lado esquerdo, eu tenho o Neves e a Clara com a criança no braço aí, do outro lado eu tenho o símbolo aí da morte, né, da filha ou do filho aí da escrava que teve que, de certa forma, ser sacrificado. Então, a gente tem aí, de certa forma, um emblema. E aí escolhe-se por salvar aí a criança branca, né? O branco se sobressai. E aí é o que a gente observa na questão do abandono de menores. A gente poderia fazer uma crítica até de certa forma mais incisiva, mas pessoal, só para fazer uma bela ou uma breve ênfase, tá? Quando a gente fala de análise de texto literário, ela é subjetiva, quer dizer, depende de quem vai fazer essa interpretação, tá? E de que maneira eu decido, a ideia que eu tenho ali daquele texto, tá? Então, tudo isso é importante e é necessário. Então, quando a gente tem a temática aí, o abandono de menores, é que a situação em que os pais se encontravam fazia com que eles tivessem que abandonar essa criança, entregar ali, tirar do convívio deles, tá? A tortura, que é o que aparenta de forma sutil, mas quando a gente fala aí nessa captura de escravos, obviamente vem a temática da tortura, e do aborto, que é um tema bastante complexo, que aparece já lá no final do conto. Agora, vamos à nossa questão do Enem. Essa questão aí, ela está no livro A Prova Enem, do primeiro ano do ensino médio, ou primeira série, lá na página 24, tá? É a questão 5, e aí, de repente, você pode, se tiver com o livro em mãos, acompanhar a leitura, e se não, acompanhe comigo aqui projetado. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos,
como terá sucedido outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandes. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Esse trecho aí é retirado justamente do conto que nós acabamos de analisar, Pai contra Mãe. Vamos lá ao texto 2. É possível imaginar o modo pelo qual Machado de Assis trabalhou a escravatura e a negritude o tenham levado a uma excepcional decantação, sublimação. Um exorcismo às avessas. Parece que não lida, e sim esquece ou menospreza o tema do negro brasileiro. Mas, na verdade, é aí que encontra uma das raízes de que sua forma de observar parodiar um mundo social que pode ver desde uma perspectiva diversa, de baixo para cima, às avessas. O grotesco e o cruel parecem inerentes à ordem social e humana, uma ordem social em que muitos brancos também são prisioneiros da miséria social. Vamos lá às questões. Pessoal, antes de irmos para as alternativas, vale enfatizar que aí nós temos já uma certa análise mostrando aí uma outra faceta, um outro lado do Machado de Assis, que ele coloca a figura negra dentro da sua narrativa, mas não coloca ela só. Se vocês pararem em algum momento e lerem o conto, vocês perceberão que você, de certa forma, fica ali torcendo para que ele fique com a criança e que ele fique com a escrava, quer dizer, ele consiga prender a escrava, capturar. E o que é, de certa forma, errado. Poxa, não pode, a gente está falando de um ser humano, escravizar. Mas ali ele trabalha tão bem a linguagem que gera essa dúvida. Eu quero que ele capture, eu não quero que ele capture. Enfim, então isso é para mostrar que tanto o negro quanto o branco, eles estão inseridos nessa situação de miséria social, enfim, de instabilidade social. É isso que o Machado de Assis deixa transparecer aí, tá? Vamos lá à questão. A leitura dos 2 textos aponta que a relação entre a obra de Machado de Assis e o contexto histórico-social do período em que o autor viveu, 1839 a 1908, o que se refere à ordem social vigente foi de. Então, observa que aqui a questão ela quer saber do contexto histórico-social, quer dizer, esse texto está produzido em que época? Em que momento? Que período é esse? O que é que eu tenho? Aí vamos às alternativas. Eu tenho uma crítica, uma defesa, uma alienação, uma legitimação, uma ambiguidade. Então, aqui vai exigir da pessoa que for resolver solucionar essa questão de entender, saber o significado dessas palavras. Então, obviamente, eu tenho uma crítica social, quer dizer, eu estou em desacordo com aquela ordem social que eu tenho ali. Defesa, eu estou defendendo a escravidão, eu estou defendendo ali aquela situação social, ou eu sou uma pessoa, ou eu tenho uma alienação, quer dizer, que pensa de acordo com o que o outro pensa e pronto. Ou eu tenho uma legitimação, dizendo, é isso e ponto. Ou eu tenho uma ambiguidade, quer dizer, uma diversidade ali de sentido, dupla interpretação. Então, a resposta, ela chega a ser óbvia, né? Então, a resposta correta, letra A, eu tenho uma crítica social. Então, pessoal, a gente encerra aqui a aula de hoje sobre o Machado de Assis. Eu espero que você leia e se interesse por observar mais produções dele, mais obras que têm um valor estético literário muito grande e importante para a nossa literatura. Se você quiser rever essa aula
Acesse a nossa plataforma, aí você pausa o vídeo, volta novamente, dá um play e veja, tá? Se tiver mais dúvidas. Até a próxima.